o CAD, não sei se era CAD ou DAD, Quando eu comecei era CAD e virou DAD. Eu dentro do CAD, ele virou DAD. Porque era os cursos de arte dramática, eu acho que eles achavam que não era, né? Não era, não estava à altura, né? E vamos ter a presença, olha, já estamos no ar, e temos também hoje convidados especiais, os gatos treinados, os gatos amestrados de Luciano Alabarce. Não, é o contrário, são os gatos totalmente selvagens de Luciano Alabarce, que certamente vão pular por cima de mim, vão me atrapalhar. São dois. São dois. O esporte Tem um preferido ali, né? deles implicar um com o outro. Ali. E como é que se chamam esses gatos? Este que está do meu lado, que é cinza, se chama Dindo Alabarce. Né? Esse nome é da família? Porque faz parte da família? Claro, eles todos têm sobrenome. O outro é o Gattuso Alabarce. Né? Para que eles tenham uma identidade claríssima. Estão brigando aqui do meu lado. Parem! Oh! Estão aqui do meu lado. Brigando. Estão três entrevistados hoje, né? Na verdade. Eu peço perdão aos caríssimos ouvintes, mas não posso deixar. É que o Gattuso é preto, todo preto, e ele é Orlando Furioso, assim. O esporte dele seria matar o Dindo, que eu não posso deixar. Então fico eu, em quarentena, apartando a natureza felina de dois seres que não adianta nada falar com eles. E, na verdade, se odeiam. Não, eles me amam, os dois. Isso eu não duvido. Não, mas se odeiam entre si. Cada qual querendo mais carinho, mais afeto. É um amor e ódio, é uma coisa que só quem ama compreende, assim, às vezes a vontade de matar o outro. Né? De estimular, de jogar num lixão assassinado, enfim, eu acho que isso se aplica bem aos dois. E aí, Sérgio, vamos falar do que? Vamos lá, agora já com certeza no ar. Já estou vendo aqui a entrada do Cassionei Petri, professor e crítico literário, residente em Santa Cruz, o James Paul, que é um participante de todos os encontros. Boa noite para todos. Estamos começando. Já tem te referindo até os gatos aí, Luciano. Adri Munari, adorei os gatos com o nome da família. Nós vamos parar para livros, Adri, porque senão ele vai começar a falar de gatos. E ele tinha também muitos cães, mas que foram morrendo, né? Eu acho que os cães. Eu também tinha colecionava cachorros, né? O nosso encontro de hoje é transmitido excepcionalmente nessa sexta-feira, porque ontem a gente teve aquele fato triste de uma colega nossa ter falecido. Esse encontro de hoje é um encontro muito especial, porque eu trago aqui uma pessoa que, em primeiro lugar, é meu amigo, eu o conheço há muitos anos. Eu lembro que ele entrou, eu era então professor no Unificado, lá, sei lá que ano era aquilo, 80, porque ele, não sei se também era a tua primeira montagem, o Evangelho segundo Zebedeu. Não era a primeira, como é que eu soube a primeira? E eu lembro que tu fosse lá porque tu querias informações, mais uma aula para os teus alunos, para os teus atores, desculpa, sobre o Euclides. E a partir daí, eu acompanhei praticamente todos os espetáculos do Luciano. Eu lembro que levei os alunos do Unificado a assistir Ivone e sua família, baseada num texto da Tânia Failassi. Depois, naquele outro texto do Roberto Schwartz, que é uma releitura do Alienista, do Machado de Assis. A lata de lixo da história. Então, realmente temos essa trajetória longa. Continuamos amigos. O Luciano me chamou algumas vezes, quando coordenou lá a usina, participei, que eu me lembro de 2 palestras lá na usina, de 2 encontros lá na usina. Depois, quando fui secretário, o Luciano, que tinha criado Porto Alegre em Cena, e se der tempo nós vamos falar desse espetáculo fantástico, desse projeto fantástico, que é um projeto que orgulha culturalmente a cidade. O Luciano esteve lá comigo 8 anos, e tivemos momentos realmente, não só de proximidade, mas momentos de grandiosidade no Porto Alegre em Cena. Agora, quando
ele assumiu a secretaria, gentilmente me convidou para trabalhar aqui no livro. Eu vim, não imaginávamos nem que íamos ter essa pandemia e que íamos enfrentar uma cidade com tantas dificuldades econômicas como Porto Alegre enfrentou nos anos anteriores. E mesmo assim, acho que houve muitas realizações. O Porto Alegre em Cena, por exemplo, continuou existindo, sempre com espetáculos, talvez não tão altissonantes como daquela época, mas alguns espetáculos inesquecíveis, alguns espetáculos memoráveis. Mas eu chamei o Luciano não porque somos amigos ou porque trabalhamos juntos, mas porque o Luciano é um leitor esplêndido, é um leitor admirável. Cada dia que eu vou lá na secretaria, ele leu 5 livros, eu não sei como, porque trabalhar naquela secretaria muito esgotante, a Secretaria de Cultura é terrível, ninguém pode imaginar. O Toninho Feldman, meu amigo lá, ex-vice-prefeito de Caxias, acho que até candidato a prefeito agora, era secretário da Cultura na prefeitura do Sartori. E um dia ele faltou na saúde, como ele era homem de confiança, ele foi trabalhar na saúde, e ele me disse algo que era inacreditável. A saúde o cansava menos, porque tinha equipe organizada, estrutura, era para chegar a falar com o secretário da saúde, é um certo ritual. E na cultura, não, todo mundo entra, todo mundo fala, todo mundo reivindica. Luciano, vamos começar. E mesmo assim, eu quero dizer que ele lê, né, de maneira exasperada. É verdade. A leitura, como querem os grandes leitores, nós temos aqui nesse nosso grupo vários leitores alucinados. Estou vendo uma aqui, Ana Motim, que está aparecendo. Oi, Ana. Temos muitos leitores. A leitura é uma forma de resistir às tormentas da vida, é uma forma de enfrentar o sem sentido da vida, ou é um entretenimento? O que é a leitura para ti? É a minha salvação, não é? Desde muito pequeno, assim, e devo isso à minha mãe, né? Minha mãe não me dava brinquedos, me dava livros. Eu venho então, era de uma professora? Era não, professora? Não. Era uma dona de casa, não é? A minha família não era nem pobre nem rica, era uma família de classe média, e eu devo isso a ela. Eu lembro, eu muito pequeno, com coleções. Na época havia, nem sei se hoje existe isso, mas haviam coleções assim. Tinha uma de capa laranja, 12 volumes, cheio de desenhos maravilhosos. Hein? O Mundo da Criança? Ai, Sérgio, não sei, eu tô ficando velho, esses nomes se livro borram. mais infantil, assim, não? É, cheio de desenhos e de verbete. Talvez seja. E eu olhava e lia aquilo, e ela viu que me chamava a atenção, e foi me dando coleções e mais coleções, e eu fui me acostumando, ao invés de brincar, de me dedicar a esportes, de ficar na rua, eu ficava em casa lendo aquelas coleções, e assim, meu quarto estava repleto de livros dessas coleções. Eram coleções, não eram livros avulsos, né? Até que algum tempo depois dessas coleções, ela vendo que cada vez eu lia mais e queria saber mais, ela pegou pesado e comprou uma coleção de 30 volumes com os clássicos do mundo. Seria o da Jackson? Clássicos Jackson, será? Olha, é provável, porque eram só clássicos, eram 30 volumes, tudo tinha Platão, Rousseau... Livre, eu me lembro dessa coleção. Era uma coisa... E o louco, aos 11 anos, foi ler. E li. Eu me lembro ainda hoje, nitidamente, eu no meu quarto, era um quartinho, deitado na cama, lendo Rousseau. Quer dizer, não podia ser um homem normal depois disso. Não. Não, mas eu li aquilo, provavelmente não sei o que ficava em mim, ou se eu entendia, isso não me lembro mais. Eu me lembro lendo Platão,
por exemplo, não é? E o que eu não entendo me chama mais atenção do que aquilo que eu entendo, né? Por isso, alguns autores me acompanham pela vida fora. Então, é isso. O começo de tudo sou eu, no meu quarto, lendo as coleções que minha mãe me dava e culminando com esse delírio desses 30 livros gigantescos que provavelmente eu não consegui assimilar absolutamente nada, mas eu os li, não é? E foi daí, assim. E também a vida, eu errei o meu formulário do vestibular. Eu sempre quis ser professor de português. Não Olha, era de teríamos um ótimo professor. Certamente eu seria um excelente professor, e a vida inteira eu quis ser. A minha avó tinha uma casa onde tinha uma garagem de madeira nos fundos, com uma porta pintada de cor de vinho. Eu dava aulas imaginárias para seres imaginários, era a minha forma de estudar os temas do colégio, dando aulas para seres imaginários sobre os temas que eu tinha que estudar. Então, eu me obrigava a saber para repassar aquelas informações, aquele conhecimento. Quer dizer, a palavra sempre esteve na minha vida como um instrumento de desbravamento, de conhecimento daquilo que eu não sabia direito o que seria, e era via a palavra que eu procurava saber, né? O diretor, Luciano, o diretor de teatro é também um professor dos seus atores, né? Ele tem que exigir dos seus atores, né? Cobrar, ensinar a forma que ele quer que os atores encarnem o texto, representem o texto. Certamente. O bom diretor precisa conhecer profundamente um pouco de tudo, né? Desde psicologia, para lidar com as diferenças, com os tempos, não só do seu elenco, da sua equipe, não é? Expressar exatamente o que está se passando na sua imaginação, na sua fantasia. E o estranho para mim é que tudo isso eu me sinto hoje, certamente, um herói grego, trágico, porque eu cheguei na minha vida através de um erro absurdo. Eu preenchi errado o meu formulário de vestibular. Em vez da licenciatura em letras, eu preenchi um X, uma linha abaixo, que era licenciatura em artes cênicas. Foi a maior decepção que eu dei ao meu pai, não é? Porque ele não aceitou, em hipótese nenhuma, que eu sequer imaginasse a ideia de fazer uma faculdade de teatro. Ele não tinha estrutura para aguentar uma coisa dessas, né? Um filho que... Porque o sonho dele, ele teve armazém a vida inteira na Vila Bom Jesus. O sonho dele era que eu herdasse o armazém. Eu ajudei muitos e muitos anos. Eu sou um exímio atendente, assim, eu sei fazer pacotes. Eu gosto daquilo. Ainda tinha aqueles sacos de alimentos no armazém ou não? Tinha, era um armazém mais tradicional possível. O saco de arroz, de feijão, de milho, e eu atendia e fazia embalagens. Eu gostava daquilo, daquela multiplicidade de cor, de cheiros. Era um armazém muito clássico, daqueles do Velho Oeste, assim, que tinha de tudo num lugar só. Vai ver que isso te ajudou a vender cultura, porque tu sempre consegue captar, né? Quando parece que todas as portas estão fechadas, o sujeito que vende no armazém vende cultura também, vende arroz, feijão, banha, fumo. Nunca tinha pensado nisso, Sérgio. É a primeira vez nos meus 66 anos de vida que alguém me diz algo assim e linka a minha infância, eu atendendo os fregueses do armazém do pai, com a minha capacidade. Eu realmente, quando eu acredito em um projeto, em alguma coisa,
eu sou capaz de explicar por que eu estou apaixonado por aquilo, por que eu acredito na necessidade de ter isso, né, contra todas as evidências, contra todas as impossibilidades que a vida sempre traz quando a gente sonha, né? E eu gosto de sonhar, acho bom, mas não só sonhar. Se eu não chegar a concretizar sonhos, né, vê-los realizados, eu não sei se eu acharia tão interessante. O bom para mim é esse caminho de estar ali. E os livros, né, voltando ao assunto, porque eu e tu, a gente dá cada balão nas perguntas. Digressões, nós temos digressões absolutas, né? E eu, por exemplo, nunca tinha imaginado fazer teatro, então. Errei e disse, pai, eu vou fazer, eu não vou ficar em casa parado um ano, eu vou fazer, depois ano que vem eu faço de novo, prometo que não erro, prometo que vou passar, porque todo mundo tinha certeza que eu passaria no vestibular, eu também, eu sempre fui um excelente aluno, sem nenhuma megalomania. Por quê? Porque eu estudei muito, eu gostava de estudar, né? Eu me achava o máximo, descobrindo coisas que eu ainda não sabia. Isso vinha no colégio. Isso, eu tive excelentes professores. Eu tive a sorte de ter no Farroupilha um professor extraordinário chamado Valdacir. Né? Eu não sei se ele está vivo ainda, mas eu devo a ele muito da minha paixão pelo português, pelos livros. A dona Vilma, que foi a minha primeira professora no Fernando Gomes, lá da Vila Bom Jesus, que era uma professora que me incutiu amor pelo ensino, né? Pelo conhecimento, enfim. E então era natural que eu lesse muito desde sempre, e eu li muito desde sempre. Luciano, na tua adolescência, para voltar aí, para não passarmos adiante, tem algum livro, alguns livros que te marcaram, que te levaram às lágrimas, ou que te levaram, né, a uma exaltação, a uma espécie de êxtase que o grande livro nos leva? Tem algum livro já? Alguns livros e alguns autores sempre me deixaram nessa sensação do êxtase. Eu tive a sorte de ter um dos meus melhores amigos, nem sei direito como é que a gente se conheceu, foi o Caio Fernando Abreu. Né? A gente era muito adolescente juntos, muito sem grana juntos, então dividíamos livros, dividíamos discos, eram os LPs, aqueles antigos, né? E o Caio sempre escreveu, e eu sempre tive esse privilégio de ler as coisas que ele escrevia antes das edições e tudo mais. Então, os livros do Caio, os escritos do Caio, os contos, sempre me fizeram muito bem. E o Caio me falou desde sempre de uma escritora que marca a minha adolescência, a minha juventude, que é a Clarice Lispector. Né? Caio adorava Clarice e me passou isso, e eu sou eternamente grato a ele. Eu li toda a Clarice Lispector, sem exagero, muitas vezes, e 2 livros dela me marcam até hoje, e eu os leio de novo, não é toda semana, mas eu os leio. Um é A Paixão, segundo GH, eu acho aquele livro realmente extraordinário. Aquela mulher diante de um espelho de um quartinho de empregada, vendo uma barata, e com a clivagem do mundo chegando nela, e ela sem saber se mata ou não, aquele bicho medonho. Eu acho aquele livro extraordinário, eu nunca esqueço de imagens dali dela, que ela tinha uma terceira perna, que ela precisava romper com os recursos externos para ficar ela mesma ali. Eu acho esse livro, na minha vida... Que idade tu tinhas? Que idade tu tinhas? Era antes da faculdade, eu lembro. Devia ter uns 16, 17 anos.
Uhum. Né? Difícil, porque é um livro difícil, né? É um livro complexo. Rico. É complexo, mas eu já tinha, digamos, um instrumental, não era como eu lendo Rousseau aos 11 anos, que eu provavelmente não entendi coisa nenhuma, mas a Clarice eu entendia e me rasgava horizontes, assim, né? O outro foi Água Viva, que fiquei muito nervoso lendo o Água Viva, aquela escultora querendo o da coisa, desesperada porque o pensamento dela era sempre mais rápido do que a articulação de palavras, e o desespero que ela tinha de não conseguir pegar no mesmo ritmo pensamento e palavra. E eu já entrava numas de ficar louco com aquilo, né? Lembro um dia... Vou contar uma coisa aqui, mas isso já faz mais de 40 anos, né? Eu morava sozinho numa casa na Cidade Baixa, que nem existe mais, uma casa sem móveis, uma casa de estudante mesmo, sem recursos e sem uma família que lhe desse recursos. Então, era uma casa toda branca, com janelas e portas verde, folha, sem móveis praticamente, tinha minha cama num quarto, enfim. E toda a rapaz da época, o Caio capitaneando, se reunia nessa casa. E naquela época, não é hoje, o uso de drogas era diferente, eles queriam abrir a percepção, e eu não suportava, nunca suportei cigarro, por exemplo, nunca suportei substância... Nunca fumaste maconha, então, é? Nunca, e as pessoas não acreditam nisso. Eu nunca fumei um Continental com filtro, nunca experimentei o cheiro da maconha, que, aliás, acho repulsivo. Não fumem jamais perto de mim maconha, porque eu acho aquele cheiro nauseante, assim, não suporto. Uma coisa patchouli, uma coisa que me repugna. E muito menos drogas pesadas. Isso não fazia parte. Que era tudo de diferente dos meus amigos da época, meus amigos de colégio, né? Meus amigos que viriam a ser meus colegas na faculdade. E um dia lá, estava o Caio enlouquecido lá, fazendo experiências com LSD, eu nem sei direito o que é isso, mas era isso. E aquilo, eles sabiam, eles me achavam muito careta, e eu dizia, não sou nada careta, eu só não vou fazer o que vocês querem, eu vou fazer o que eu quero com a minha vida, com o meu corpo. E no fim lá, eles aceitavam aquilo, continuavam me achando careta, eu não cedi nunca à pressão externa, isso é uma das minhas marcas, eu penso por mim mesmo. E aí o Caio e aquela gente louca, tinha umas 12 pessoas, 12, 13 pessoas lá, experimentando aquela coisa, e eu estava na mão com Água Viva. E eu fiquei tão impactado, não me lembro mais qual é o trecho, que eu fiquei enlouquecido, né? E comecei a ler, eu disse, Caio, olha isso aqui, ouve isso aqui. E aí comecei a ler em voz alta aquilo. Aí o Caio me olhou com aquele olhão lindo que ele tinha, disse assim, Luciano, quem está se drogando sou eu, e quem fica louco é tu, para, criatura. Sim, a Clarice te drogava, era isso, né? A leitura era minha droga, essa droga eu aceitaria ela arrebata, né? Ela tem essa relação com a droga, né? De arrebatar, de te extrair do cotidiano ordinário, né? A leitura é isso, é uma droga, não deixa de ser uma droga. Eu tenho uma coisa, assim, eu não gosto de muita organização nas minhas leituras, eu acharia muito chato, assim, estabelecer. Quando eu tinha cidade e achei que, porque eu estava
entrando no universo das artes, da cultura, eu achei que eu tinha que correr contra o tempo. Então li todas as tragédias gregas, uma atrás da outra, li um monte de livros sobre teoria, li autores que talvez eu demorasse mais para ler, como Sartre, por exemplo, que li tudo, Dostoiévski, que li tudo, Camus, que eu li tudo. E aí escolhi um autor e lia aquela gente assim. Eu me lembro que quando eu terminei faltavam uns 2 livros do Sartre para ler, eu não aguentava mais, eu odiava aquele homem, era muito desesperança, muito desespero, e eu nunca fui desesperado. Eu acredito muito, não em esperança, em esperar o futuro, quando o presente, como hoje, é tão absurdo, não é? Enfim, então, e aí eu me enchi daquele método de ler um autor, esgotar um autor. Eu digo, não, quando eu vi a repulsa que eu estava ficando do Sartre, pela desesperança daquela obra, porque a gente aguenta um livro, 2 desesperados e nihilistas, etc. Mas eu não, 3 livros desses. Momento que basta de absurdo. Não, um pouco de alegria, um pouco de esperança, um pouco de futilidade, inclusive, por que não? Né? Aí eu disse assim, aí eu decidi, não sei bem quando, não tenho uma data, nenhuma coisa fixa, que eu não queria mais aquele método de leitura, esgotar um autor para passar para outro. E eu gosto muito mais assim, eu leio coisas absurdas. Desordenada, eu vi que a tua leitura é o leitor ideal, o leitor que não precisa estar fazendo... Professor é um problema, professor é um drama, tu tem que ler exatamente, tem que ler a obra inteira. Né? O leitor, eu tenho inveja no leitor livre, né? No leitor anárquico, caótico, como tu. Sou eu. Uma referência aqui, Luciano, então, as nossas 2 grandes especialistas em Clarice, Márcia Ivana Lima Silva e a Débora Mutter. A Márcia, terça-feira, deu uma excelente palestra sobre um geral da Clarice, e a Débora Mutter está me escapulindo, mas ela vai vir falar aqui da Paixão segundo GH, numa das terças-feiras. A Ana Motinha aqui te mandando para ti. Fumou sem tragar, hein? Quer dizer, aquela coisa do Clinton. A minha Ana queridíssima. Fumar, mas não tragava. Que é uma excelente escritora, aliás, né? Além de excelente ser humano, uma pessoa incrível, uma parceira incrível, é uma escritora excelente. Uma parceira da cultura, isso é uma coisa legal. Mas vamos voltar, vamos continuar aqui, vamos continuar para dar um pouco de ordem, porque nós vamos nos perder daqui a pouco nesse emaranhado caótico. Tu és um pouco caótico, eu sou mais ainda. Luciano, no CAD, se tivesse professores marcantes no CAD, de literatura dramática, enfim... Sem dúvida. Eu adoro uma expressão do Chico Buarque em relação ao Tom Jobim. O Chico chama o Tom de meu maestro soberano. Eu certamente tenho em Luiz Paulo Vasconcelos o meu maestro soberano, porque quando eu cheguei para a primeira aula, o primeiro dia do CAD, eu tinha todas as dúvidas do mundo, uma resistência familiar muito grande do meu pai a que eu fizesse essa faculdade, e eu mesmo nunca havia pensado nisso, foi um erro. Eu só fui lá para não ficar um ano parado, sem estudar, sem ter compromissos, etc. e tal, né? E a primeira aula ainda era CAD, ainda era na Salgado Filho, ainda tinha aquele prédio com o teatrinho pequenininho, aquela escadaria marcante. Quando eu subi, a primeira aula foi com o Luiz Paulo. Quando ele abriu a boca e começou a falar com aqueles S's e R's profundos... E aquele vozeirão, né? Um vozeirão maravilhoso, uma pessoa de uma cultura incrível, né? A minha vida fez um tchum! Eu realmente foi... Tá tudo parado aqui, Sérgio. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo perfeitamente. Tá, a imagem está travada aqui. Então, a minha vida fez uma reviravolta de 360 graus, e ali eu vi que a minha vida iria mudar
agora voltou tudo. Eu vi que a minha vida iria mudar para sempre, como mudou para sempre. Né? Eu nunca mais pensei em fazer a faculdade de letras, eu fiz como curso 2 para ter aulas com o nosso amigo da Canal, que eu admirava. Claro, eu conheci o da Canal no DAD. Houve uma época em que o da Canal era professor de literatura dramática no DAD. Depois ele passou, eu tinha que ir até Viamão no campus para ter aulas com ele, e aí chegava lá e ele não queria dar aulas, né? Falava sobre tudo, mas eu digo, mas eu vim aqui para ter aulas. Eu gosto de ter aulas, eu gosto do professor, da figura do professor, me ensinando, me passando conhecimentos. Eu realmente gosto. Acho, talvez porque eu tenha tido professores inesquecíveis que me marcaram de verdade, né? Então, foi o Luiz Paulo Vasconcelos, eu não tenho dúvida nenhuma, o responsável pela minha decisão de encarar o teatro não mais como uma interrogação, não mais como uma possibilidade, mas como uma verdade, como uma realidade. E à época, eu acho que era um time de ouro de professores, como não sei se existem mais. Maria Helena Lopes, Carlos Pasquetti, Graça Nunes, Lígia Barbosa, enfim, todos aqueles professores, aquele time de pessoas, tinham um idealismo, que é o que eu acho que falta muito no mundo hoje, pessoas idealistas, não só pragmáticas, mas que consigam colocar na mesma prateleira, né, idealismo e capacidade de execução, né? E devo a ele. Nesta época, Luciano, tu deve ter, como é do teu hábito, mergulhado freneticamente na leitura dos grandes dramaturgos. Quais os que te impressionaram? Eu sei que todos, na verdade, tu gosta, mas quais aqueles que te marcaram indelevelmente? Porque, né, nesses anos todos, certamente tu passaste em revista o teatro ocidental, né? Quem são aqueles que te profundamente marcaram, não apenas como encenação, como possibilidade de encenação, mas como texto, como verdade humana, né? Quem deles, quais entre eles? Nelson Rodrigues, falando do Brasil, é um dramaturgo impressionante para mim, um gigante, não é? E acho que ali, daquele jeito muito particular de escrever que ele tem, de construir histórias e personagens bizarros, ele põe a nu, assim, o melhor e o pior do ser humano, não é? No seu conteúdo. E eu gosto principalmente do que se chama, os teóricos, da primeira fase do Nelson, as chamadas peças trágicas, peças épicas, antes dele se debruçar sobre a tragédia carioca, as comédias, né? Estou falando de peças como Álbum de Família, Senhora dos Afogados, né? Álbum de Família, eu acho que é a melhor peça já escrita no Brasil, uma das maiores do mundo, né? Eu mesmo montei, muitos anos atrás, Senhora dos Afogados, que era uma releitura à brasileira da Electra Enlutada, do Eugênio O'Neill, que, por sua vez, era uma releitura da tragédia grega, enfim. E os gregos? Os gregos são uma paixão desde sempre. Eu gosto de ler aquilo. Eu não acho fácil ler, eu não acho nada, como é que eu vou dizer, leve ler os gregos, mas ali, para mim, tem o que eu gosto, né? Que é o ar trágico da vida humana, não o drama. Às vezes o drama me cansa um pouco, né? Por exemplo, os gigantes dramáticos como Ibsen, eu leio, mas eu não encontro o mesmo impacto em mim, mesmo reconhecendo que são gigantes, das impressões profundas.
por exemplo, que um Sófocles tem na minha percepção do mundo, do ser humano, das grandes perguntas que deveriam sempre nos assolar, e não essas perguntinhas que a gente tem que se fazer no cotidiano nosso de cada dia. Voltando ao Nelson, que tu amas, que eu sei que tu amas o Nelson Rodrigues, sim. Quem não, né? Mas as suas peças apresentam uma espécie assim de ciranda de paixões ilícitas, né? Mergulhos no interdito, transgressões, relações incestuosas. Tu acha? Olha, a Mercedes Rodrigues, querida, mandou um recado para nós ali. Querida... Fala, desculpa, Sérgio. Não, a pergunta é a seguinte: tu acha que o Nelson Rodrigues, quer dizer, o mundo do Nelson Rodrigues, esse mundo convulso, esse mundo de porões, esse mundo da sarjeta da alma humana, tu acha que ele é um cético, é um pessimista? Ou o Ferreira Goulart dizia que não, que ele é um moralista, ele chegava a brincar, dizia assim, um moralista da Zona Norte, no tempo que a Zona Norte do Rio se diferenciava muito da Zona Sul. O que tu acha? E a concepção, quer dizer, o Nelson Rodrigues é só aquela desintegração dos princípios, é a desolação, é esse mundo desolado, ou dentro deles um sopro moral permite que haja alguma esperança para a humanidade? Eu já li toda a obra do Nelson algumas vezes, e algumas peças, principalmente essas 6 primeiras, que terminam com Doroteia, eu li muitas vezes. Não é? Li também a biografia dele, tudo que escreveram. Nosso amigo, meu professor querido, Luiz Arthur Nunes, escreveu sua tese de doutorado sobre o Nelson, que eu li, que ele me deixou eu ler antes de ser publicado. Né? O que eu posso dizer? Ele é um gênio. Se ele tivesse nascido nos Estados Unidos, o mundo estaria tecendo loas às suas características dramatúrgicas, não é? E veja, quando a gente esbarra em um gênio, acho que a atitude tem que ser de ouvir, conhecer, desvendar, aprender, no caso, se é um dramaturgo, ler e ler e ler e ler. Então, eu realmente... Por exemplo, eu lembro, quando eu era adolescente, tinha um jornal chamado Folha da Tarde, sim, e que ele tinha uma coluna neste jornal. Diária. E ele tinha brigas homéricas com Dom Helder Câmara, que era um bispo progressista da Igreja Católica, e eu sempre gostava dele. Eu nunca fui um caretão, assim... Era tão estranho isso. Como é que eu vou dizer? Eu não concordava com ideias moralistas do Nelson, mas eu reconheci que ele era muito mais interessante para mim do que o Dom Helder. Era um paradoxo, né? O Dom Helder, para mim, era a pessoa normal, assim, o bom sujeito que quer o melhor, o bem da humanidade. O Nelson não, o Nelson quer puxar o tapete da humanidade. E eu sempre admiro mais quem quer puxar o tapete com as armas da literatura. Qualidade literária, né? Claro. Não é sair por aí chutando lata na rua. Mas o mal, de fato, né, Luciano? O mal é mais fascinante, né? O mal é fascinante. Nós que somos pessoas, digamos, do bem, em tese, né? O mal, as grandes obras literárias são sobre o mal, né? Sobre o mal, a vertigem do mal, né? Quando começou essa quarentena e que eu vi que eu ia ter mais tempo do que o normal ficando em casa, porque foi o próprio prefeito que me mandou eu ficar em casa, que eu era do grupo de risco, que eu tinha que trabalhar de casa, papapá. Por mais que a gente trabalhe de casa, sempre sobra um pouco mais de tempo, nem que seja esse deslocamento, né, entre casa, trabalho, trabalho, casa. Então, eu disse para mim mesmo, eu vou ler coisas que eu nunca li e que eu sempre tive vontade de ler.
pode ser um livrão, como um defeito de cor, que sempre tinha me assustado pelo número de páginas. É um livrão, é um livro extraordinário, de uma linguagem muito acessível, muito fácil. É um livro sobre uma menina africana que vem como escrava para o Brasil aos 6 anos e a história dela até os 90, até quando ela morre, voltando novamente por livre vontade da África, onde, enfim, não vou contar o livro porque é gigantesco. E eu sempre quis ler esse livro. Primeiro demorei a achar numa livraria um livro daqueles, até que achei, até comprei, fica lá. Outro livro que eu nunca tinha lido e que eu fiquei horrorizado com a crueldade daquele livro foi Moby Dick. Eu não sei porquê, na minha cabeça, eu achava que Moby Dick era um livro infantil, mas é o contrário do infantil, aquele livro. A infância se perde para sempre lendo aquele banho de sangue, aquele homem, aquele capitão, com aquele mar de ressentimento e de ódio por um bicho, né? E cruzando e dedicando sua vida a um ato de assassinar um animal, né? Mas eu li, e confesso que teve partes que eu achei muito chatas. Ou era deslumbrante aquilo, ou então, quando eles começavam com as descrições do que é um arpão, do que é ir, e aquilo, eu leio, porque eu tenho isso comigo. Eu não consigo pular palavras de um livro, eu não consigo pular páginas. Se eu começo um livro, eu me obrigo a ler o livro, mesmo como esse que tinha páginas, que eu digo, ai meu Deus, que termine essa tortura. Descrições longas, né? São longas digressões, né? Assim. Agora, quando o homem escreve, né, e fala do coração daquele homem atormentado, é extraordinário. Então eu estou lendo, assim, desde um gênero que eu descobri recentemente, um gênero americano chamado cyberpunk, né, com William Gibson, que é um livro sobre inteligência artificial, a Matrix. Eu confesso que eu digo, mas por que eu estou lendo isso? Senhor, me dê um pouco de lucidez, me tire isso da cabeça de ler, mas eu leio. E daí eu misturo assim, o conto da Aya com esses livros. Eu gosto de misturar. Hoje eu gosto disso. É uma espécie de salada de fruta. Eu gosto de salada de fruta porque eu como um pouquinho de cada coisa. Sinto gostos diferentes de frutas na mesma coisa, ao meu alcance. Então, eu tenho lido livros, eu li. Eu, como todos nós, me parece, estamos muito impactados com esses atos racistas que têm sido noticiados, né? Não só nos Estados Unidos, mas nas últimas semanas o Brasil tem tido exemplos absurdos de comportamentos racistas, coisa que eu não consigo nem entender, nem aceitar. Não é? Como é que alguém é discriminado pela cor de sua pele? Isso não está além da minha capacidade de compreensão, mas não de saber que existe e que é furioso. Então, tenho lido muitos livros sobre a questão, e eu gosto de ler literatura. Eu não gosto de ler teses, por exemplo, né? Então, eu terminei de ler um livro chamado Reformatório Nickel, que ganhou o Pulitzer desse ano, lá nos Estados Unidos. Está na minha fila agora para começar a ler, nos próximos dias, O Torto Arado, que eu também demorei muito para encontrar esse livro numa livraria, e eu adoro esses sites de sebos, eu entro, fico pesquisando, olhando, fico vendo, aí descobri numa lá, O Torto Arado, que é um livro que eu quero há meses encontrar para ler, não é? Luciano, e tu falou que do Moby Dick, tu tem outro clássico que dá, porque muitos clássicos nos dão esse sentido de ambivalência, a gente reconhece a sua grandeza, mas também que algumas passagens...
Tem um outro clássico que tu também tem empacado um pouco? Eu tenho livros que eu empaco muitas vezes, muitos livros. Por exemplo, e é um clássico, não deixa de ser um clássico, O Grande Sertão Veredas. Eu tentei ler esse livro 6 vezes, e eu não entendia o livro. Eu não consegui. O começo é duro, É muito angustiante a gente não entender nada de um livro. E não era o caso de eu perder parágrafos ou palavras, né? Eu digo, mas olha aqui. Eu falava com o Guimarães Rosa, eu não sou um ignorante, eu vou entender esse livro. Comecei 6 vezes. Tentava ir até pela folha 50, por ali. Por aí, E desistia, eu era vencido pela grandeza daquele livro, mas eu intuía que tinha uma obra de exceção, uma obra extraordinária ali. Na 6ª vez, porque eu contava as minhas derrotas para o seu Guimarães Rosa, que me humilhava, né? Na 6ª vez, eu engrenei e não parei. Foi um delírio, porque daí eu entendi tudo da linguagem, daquele livro, do que dizia o livro. Eu sou absolutamente deslumbrado por esse livro, e eu empacava nele, e empacar não é o problema é a gente largar para sempre o livro e não tentar decifrá-lo. Eu tentei e sou muito grato à minha teimosia. Esse é um conselho que todos nós temos que dar aos espectadores que estão nos assistindo e que às vezes não leram ainda O Grande Sertão Veredas, exatamente porque tem que passar da página 50. Eu acho que a página 50 é um número cabalístico. Passou da página 50, a gente começa talvez já a perceber o mecanismo de linguagem, porque não é só a linguagem, né? Ele começa a puxar um fio de uma história, um fio da outra história, saltos temporais. E se a pessoa não está muito atenta, desaba, né, diante do livro. Mas tem algum que tu largou no meio, um clássico que tu largou no meio e não voltou mais? Tem? Nenhum. Quando eu empaco, eu fico ali. Eu sou teimoso. Outro, por exemplo, que eu empaquei algumas vezes foi o Ulisses, do Joyce. Complexo, muito complexo, mas eu vi o Celso Loureiro Chaves, meu amigo, meu parceiro de Instituto de Artes, ele só lia este livro, só tinha este livro debaixo do braço. Os joycianos são fanáticos, Oi? Os joycianos constituem uma seita. É uma seita. Nós era temos o caso do Severino, lá em Santa Maria, que acho que está nos assistindo, que faz parte da seita. E eu ficava muito impressionado com o Celso, que durante 4 anos só andou com um livro, né? Era uma coisa estranha para mim, que tinha uma sede de ler e de correr atrás e tudo mais. E, enfim, eu demorei muito para chegar, e só tinha uma tradução também, que eu não sei se eu gostava daquela tradução. Aquela tradução me empacava muito, e hoje nós já temos mais 2 traduções, né? Uma do Caetano, que para mim é o principal tradutor hoje do Brasil, é uma sumidade, é uma autoridade. Agora lançou um livro de contos que eu custo a reconhecer o homem tão intelectualizado das traduções mais difíceis que eu tenho lido, e escrever aquele livro que eu já li, né, de contos, e numa linguagem absolutamente tudo. E, por incrível que pareça, eu quis ler as 2 novas traduções, depois de vencer aquela clássica, e li. E são melhores, e dá mais prazer, não é tão... Rebuscado, né? O Wise é rebuscado, né? Parece assim, um obstáculo desnecessário. As novas traduções, uma é de uma mulher, que eu agora vou esquecer o nome, porque eu já estou confundindo tudo, e outra é essa do Caetano, que eu adoro. Então, eu posso dizer que eu li 3 vezes o Ulisses. Tudo.
Né? A primeira é a mais difícil e eu acho a pior tradução de todas. Essas outras duas te dão uma sensação de que tu é inteligente, porque tu vai compreendendo o livro que muita gente não compreende, né? Mas eles facilitam a vida e os glossários, enfim. Então tem muitos livros que eu empaco, né? Mas eu nunca desisti de nenhum. Tem um livro que está ele é menos difícil, naturalmente, que Grande Sertão Veredas e Ulisses, mas talvez pelo seu volume, também é um livro que os leitores empacam ou prometem ler nas férias seguintes, que nunca chegam, que é o Guerra e Paz, do Tolstói. Chegaste a ler o Guerra e Paz, não? Cheguei a ler, é outro livrão, né? Eu li todo Dostoiévski, não sei porquê, depois que eu li todos aqueles livros extraordinários, com aqueles nomes quilométricos que eu me perdi nos nomes. Na página seguinte, né? Eu não sei porquê, eu achei que eu tinha que ler o Guerra e Paz e li. Né? Era jovem, assim. Né? Hoje, eu adoro ler livros grandes. Eu não tenho medo do volume deles, do Guerra e Paz, deve ter o quê? Umas 1.200 páginas. 1.200, 1.300 páginas, né? É uma coisa louca isso, mas eu leio, eu gosto de algum jeito de dizer, olha aqui, eu vou ir para o rodeio aqui, eu vou te domar aqui, eu vou chegar no fim. Né? Porque é um pouco isso, assim, a relação que o livro e eu tenho com o livro é de me apropriar daquilo, daquele universo, daquelas palavras, daqueles personagens, das histórias, né? E eu acho, quanto mais eu leio, mais eu gosto de entender. Eu não gosto de autores rebuscados demais, que me dão uma sensação de que eu sou um ignorante. Algum livro te decepcionou, Luciano? Algum livro na releitura que tu fizeste te decepcionou? Muitos livros. Eu não releio os livros que me impactaram. Nunca. Por exemplo, jamais lerei de novo um dos livros mais lindos que eu já li na vida, que é o Crime e Castigo. Eu não quero ter a desilusão de ficar desapontado com uma releitura. A única autora que eu li, mas daí eu não li uma vez, eu li muitas vezes, foi a Clarice. Né? Agora, por exemplo, não quero ler o Crime e Castigo de novo, não quero ler o Guerra e Paz de novo. Tem pessoas que dizem que ao chegar à velhice está na hora de reler os clássicos. Não, eu quero a voracidade de acompanhar o que está sendo escrito, esses autores brasileiros que eu acho extraordinários, né? Eu não suporto essa ideia de que não há boa literatura sendo produzida, que o mundo parou no século XIX, não é? Que os grandes clássicos já foram escritos. Eu acho que tem uma galera jovem escrevendo e que talvez ainda não esteja assim num patamar de obra-prima, mas que é muito legal da gente ler, da gente ver que a vida anda e de que a gente anda com essa vida e que o livro continua produzindo em mim, no leitor, né, o maravilhamento, porque é um pouco isso que me dá, assim, eu acho um privilégio pegar um livro, sabe, desde o Conto da Aia, que eu achei aquilo sinistro, ler aquele universo, né? Achei sinistro aquele livro. Eu disse, mas que mundo é esse? Só que a gente vive num mundo tão sinistro quanto aquele. Não é aqueles cenários apocalípticos, mas imagina, esse mundo de pandemia, a gente está vivendo num mundo sinistro, né? Então, uma autora como aquela mulher, tem uma que eu adoro, eu li há pouco a biografia dela, da Susan Sontag, né? Aquela mulher sempre me perturbou, sempre me enlouqueceu. Eu briguei, entre aspas, com o Paulo Francis por causa da Sontag,
né? Porque aquele homem todo petulante, todo metido a sebo, a decidir quem era e quem não era bom na história do mundo ocidental, né? Houve uma época, Sarajevo estava sitiada, metralhada, e eu queria muito entender um pouco mais, nunca consegui entender aquela região lá, não consigo até hoje saber o que é Bósnia, o que é Sérvia, o que faz parte de cada um, não consigo, já tentei, não consigo, e enfim, a Susan, que era uma mulher muito controversa, muito arrogante em algum sentido, mas era muito generosa em outros, né? Se meteu lá, não sei bem porquê, eu sei porque eu li, mas não vou... se meteu e chegou à conclusão de que Sarajevo, o que aquela turma, aquela cidade, aquelas pessoas que passavam fome, que estavam à mesa, já precisava, era ter um elemento que chamasse a atenção do mundo, porque estavam na Europa e a Europa fazia de conta que aquilo não estava acontecendo. Susan vai lá, escolhe Beckett, que é um gigante da dramaturgia, um dos autores essenciais do teatro contemporâneo, e monta Esperando Godot, em Sarajevo sitiada. E ali é lindo na biografia, porque a gente vê fotos da montagem, os atores, e vê a relação muito sincera dela com aquele povo enlouquecido, tanto que fizeram, assim, quando ela morreu de câncer, jovem, uma mulher relativamente jovem, trocaram o nome da praça lá, onde o teatro onde foi apresentado aquilo era numa praça, e hoje é a Praça Susan Sontag, em Sarajevo. E na medida em que eu ia lendo a biografia, eu fui me dando conta, mas eu já li esse livro. Sejam os livros de metáforas, porque eu nunca entendi muito bem o que ela queria dizer com aquilo. Né? Então, quanto menos eu entendia, mais me interessava em entender. Quando chegou no fim da biografia, eu me dei conta que eu li toda a obra dessa mulher. Eu fiquei tão orgulhoso de mim mesmo, porque nunca tinha me dado conta disso. Né? Precisei de uma biografia. Eu não gosto muito, para ser muito honesto, de ler biografias. Tem pessoas que adoram, só quando me interessa muito assim, a biografia do Torquato Neto. Torquato Neto é um poeta que eu não tenho palavras para dizer, um dos meus artistas preferidos, escritores preferidos, jornalista, se matou aos 29 anos, deixou um bilhete só com a palavra cansei, né? Queria dar nele, se eu tivesse como fazer isso, dizer que ele me deixou num estado lamentável até hoje. Eu leio Torquato Neto até hoje, algumas das letras de canções brasileiras mais extraordinárias, ou de coisas, né, que seguem a minha vida. Eu tenho frases que me acompanham de poetas, né, aquela ando só numa multidão de amores. Acho que jamais serei grato o suficiente a Thomas Dylan por escrever isso, e eu me sinto o personagem do Thomas Dylan, mesmo que isso não seja verdade, adoro a ideia de que eu ando só numa multidão de amores, né? Acho de uma voltagem poética extraordinária, ou do Torquato Neto, que me ensina muito, até hoje, quando ele diz, é preciso não dar de comer aos urubus. Isso é quase um mantra na minha vida atual, assim, né? Cheia de urubus, voando pretos ao redor, né, agourando escuridão. Não tem nada a ver com raça, hein? É aquela coisa onde tem o apagão, né? E eu acho que o Torquato é uma voz contra a escuridão das ideias, da liberdade, né? Então a literatura, para mim, é isso, foi a ferramenta mais eficaz de liberdade que eu tive. Apesar de que a música popular brasileira
tem também seus poetas, né? São sempre, eu tenho uma dívida com essa gente toda que vai do Sófocles até o Caetano Galhardo, né, que eu não sei pagar, nem vou pagar, nem quero pagar, vou dever para sempre, vou entrar no Serasa. Luciano, eu vou te fazer uma provocação final, duas, porque eu tenho uma pergunta final ainda depois dessa. Não, eu já estou falando há 1 hora contigo, Sérgio. Nós estamos já... Sabem que dizem, né, que 40 minutos, 45 minutos é o tempo máximo que deve se fazer uma live, mas está tão interessante esse teu papo, eu acho aí, que eu vou me permitir a duas. Uma é rapidíssima, que é no final, só para aquela velha pergunta de livros para uma ilha. Mas eu não queria deixar passar, porque tu não achas, Luciano, eu vou dizer o seguinte, porque tu é um espectador de telenovela. Adoro. Tu não achas que a intelectualidade brasileira, os letrados brasileiros, eu estou dizendo, eu não sinto, eu não vejo, mas eu não tenho nenhum tipo de preconceito. Vejo muito pouco, não tenho muita paciência porque é muito longo. Mas tu não achas que há um certo desprezo e que a telenovela teria vários aspectos realmente importantes, realmente significativos dentro do panorama da cultura brasileira? Só gosta pelo prazer. Gosta de novela quem não vê. Não é? Por exemplo, eu estava acompanhando com um interesse formidável. Agora não tem novelas. Eu não estou vendo nenhuma porque eu já vi as que estão no ar e não gosto de rever programas, não gosto de rever filmes, por exemplo, não gosto de ler livros de novo. Mas chamava, como é que se chama? Amor de Mãe. É o nome da novela. Melodrama? Não, é uma dramaturgia, uma teledramaturgia extraordinariamente competente, cheia de qualidades, é inteligente. Então, como é que alguém pode não gostar, né? Eu tenho amigos que não vi, não gostei. Não é? Isso é a negação do humano. Não viu, não gostou, mas o senhor não sabe o que está perdendo. Se você viu e não gosta, é uma coisa, tem todo o direito disso. Mas sem ver, muito difícil. E a ideia que se associa àqueles dramalhões mexicanos, melosos, isso não existe há muitos e muitos anos. A TV Globo sabe fazer novelas com uma qualidade internacional que poucos países têm. Eles têm uma expertise. Essa novela, por exemplo, que foi interrompida pela pandemia e que vai voltar a ser gravada 10 de agosto, veja como a minha cultura inútil é... Eu sei tudo da cultura inútil do showbiz, digamos assim. Né? Eu adoro, por exemplo, nesse momento de pandemia, estou vendo lives com as cantoras. Acho uma maravilha aquela gente, aquelas cantoras, aquelas loucas endemoniadas com suas lives, a Tereza Cristina, a Simone, a Adriana Calcanhoto, falando sobre canções com uma erudição sobre o processo de composição de música popular. Então, só quem não viu e fala mal porque não viu, porque eu fico muito apaixonado por aquilo. A Zélia Duncan, as pessoas tendem a dizer Zélia Duncan, não, ela mesma diz, é Zélia Duncan. Então, estou dando uma informação de graça para quem está aqui, a Zélia Duncan. Faz lives, ela é uma pensadora, ela é uma brasileira angustiada com os rumos da pandemia, com atos dos governantes, com tudo. Então, é uma mulher de uma inteligência impressionante. Então, às vezes a cultura popular, né, me interessa mais do que essa arrogância de um Paulo Francis, que eu não terminei de contar a história. Então ele escreveu uma página na Folha de São Paulo contra a Susan Sontag, contra o populismo dela fazer Beckett,
né? Que é aquela história, né? Eles estão esperando Godot, o que nunca chega. Quem é Godot são as Nações Unidas, é Deus, anjos divinos, é o vizinho do lado, enfim, ninguém sabe. Quando eu terminei de ler a página asquerosa daquele jornal que eu adoro ainda hoje, que é a Folha, de um homem absolutamente prepotente, arrogante, contra uma mulher machista, misógino, tudo de ruim que eu achava sobre uma pessoa, eu despejei no Paulo Francis, nunca mais li. Não consigo fazer de conta que é inteligente ler Paulo Francis. Para mim é um atraso. Por quê? Porque o cara é arrogantemente machista, e eu acho que no meu mundo isso é um defeito de fabricação. Como diz o defeito de cor, não é? Que no começo da nossa república, para os negros se candidatarem, tinham que assinar um atestado que havia um defeito de cor neles. Eles tinham que abrir mão da sua cor. Eu acho isso aconteceu no Brasil há menos de 100 anos. Então, tudo isso voltando para responder, gosto muito de novela, gosto muito de ver os atores representando, né? Alguns são gigantes do teatro brasileiro, que estão ali ensinando, dando arte para as pessoas, né? E uma teledramaturgia muito inteligente, né? Que coloca povo, coloca nordestinos, gays, ricos, corruptos, toda a gama da sociedade estão ali e em diálogos muito pertinentes, muito inteligentes. Ou seja, eu quero, como diria Cazuza, né? Eu quero o bom da vida, né? Aliás, isso não é Cazuza musicou isso, é da Clarice Lispector, né? Quando ela diz: sou inquieto, áspero e desesperançado, embora amor dentro de mim eu tenha, é que eu só sei usar amor, porque eu preciso que o Deus venha antes que seja tarde demais. O Cazuza, um roqueiro, musicou Clarice Lispector, e eu choro até hoje pelo Cazuza, pela beleza do trecho. Isso é do Água Viva, né? A Ivana está aí, ela deve conhecer. Ele não musicou todo o trecho, ele pegou partes do trecho, e a Clarice chamava Deus de O Deus. Eu adoro isso, eu tento fazer isso, não tenho essa intimidade toda com ele, né? Tenho um pouco de respeito e nem quero saber muito, deixa ele lá me protegendo, me iluminando, mas deixa ele lá, não sei bem aonde, deixa ele lá e deixa eu vivendo aqui a dor e a delícia. Para fechar, nós já passamos das regras recomendadas para fazer lives, mas ficou ótimo. Deixa eu te perguntar agora, eu sempre faço uma pergunta óbvia, uma pergunta... o mundo vai desabar, o mundo vai ser destruído por um asteroide gigante, mas por alguma razão específica, tu estás lá na Casa Torelli, que será poupada em todo o universo. Mas antes disso, tu terás direito a escolher 2 obras, porque uma nós já sabemos que tu vai levar a obra completa da Clarice. Eu vou te dar a chance de 2 obras completas. Uma, eu já vou te responder, porque tu respondeu o tempo inteiro. Clarice Lispector. Qual outra obra completa? Só tem essas 2. E o resto dos teus dias tu terás que te contentar com essas 2 obras completas, ampliando o espectro. Qual outra autora que você levaria? Que tu levarias? Sófocles. Os gregos. Os gregos. Levaria Sófocles. Perfeito. Sófocles. A humanidade parece que está concentrada ali. Eu adoro Ésquilo, porque eu entendo pouco o que ele quer dizer. Estudo a vida inteira para entender Ésquilo e não consigo muito. E adoro ele porque eu não consigo muito. É um desafio permanente. E Eurípides eu não gosto quando ele humaniza a tragédia a ponto dos personagens serem humanos demais, que é o que todo mundo acha maravilhoso no Eurípides, é o que me afasta um pouco dele. Mas Sófocles eu acho que tem... a justa medida do gênio. Então tá, claríssima, contemporânea, e alguém
de 2000 e tantos anos atrás, né? Bom, agradeço muito o Luciano. O Luciano é um cara ocupadíssimo, mas eu sei que para falar de livros, quando eu vou lá na Casa Torelli, que para quem não sabe é a sede da Secretaria Municipal de Cultura, ele sempre vem com uma quantidade assombrosa de livros que leu de uma semana para outra. Nós continuamos na terça-feira. A Débora Mutter, que está nos assistindo, é o repto, é o desafio, ela não se finja de louca, ela vai vir falar aqui sobre esse livro extraordinário da Clarice, nas terças-feiras, que nós temos lá o nosso projeto da Universidade Aberta. Na terça-feira que vem, teremos a Léa Mazina, grande professora, querida professora, que vai falar dos contos do Sérgio Faraco, o grande Sérgio Faraco, que também sempre nos assiste, coloca aqui suas opiniões sobre o que está assistindo, e que completou 80 anos, e que é certamente o nosso grande contista contemporâneo, né? Então, é esse tema. Na quinta-feira, o que deveria ter sido ontem, a minha conversa aqui com o Luciano, teremos o Antônio Hoffel, que também é um sujeito que leu quase todos os livros do mundo, né? Ex-vice-governador, diretor do Teatro São Pedro, uma figura hiper conhecida no Rio Grande do Sul e no Brasil. E no dia 13, quem estará aqui? A musa, minha musa, a deusa do cinema, do teatro, que esteve aqui já várias vezes em Porto Alegre, e que é cultíssima, ela tem um conhecimento literário espetacular, assim, tipo essas leituras caóticas e gigantescas do Luciano. A nossa querida Soledad Jamil estará no dia 13 fazendo, então, esse programa, né? Agradecemos muito a todos que participaram, agradeço muito mais uma vez ao Luciano por ter, né, cansado, como sempre está, diante do trabalho insano, que é um trabalho de uma Secretaria de Cultura, estar aqui hoje e falar dessa sua paixão. Ele também merece o título de leitor delirante, de Madame Bovary, de Quixote, né, e daqueles, como todos nós, que nos entregamos num livro, agora citando Flaubert, Apulco Vargas Llosa, se entregam aos livros numa orgia perpétua, como quem se entregasse a uma orgia perpétua. Até terça-feira, então, que a gente estaremos aqui com a nossa querida Léa Mazina. Até lá, pessoal. Boa noite a todos. Tchau, Sérgio. Obrigado. Tchau a todos que assistiram esse momento aí. Um prazer enorme. Saí. Tchau. Saímos.